Olá, tudo bem? Eu sou o Castilho e você está no meu canal. Vou te contar por que eu sou palmeirense. Se liga na história. Por que eu sou palmeirense? É uma pergunta tão fácil de ser respondida e eu respondo com uma única palavra, uma palavra de verbo: amar. E amar a Sociedade Esportiva Palmeiras tem uma história, como acredito que você que não torce para o Palmeiras também tem uma história. E essa história eu vim contar para vocês de uma forma resumida, porque eu, que adoro futebol, amo futebol e amo o Palmeiras, porque eu sou palmeirense. Foi uma beleza. Eu escutei muito a história da Copa Rio, do Campeonato Mundial de 1951 pelo Palmeiras. E eu escutei de partes muito diferentes de que você possa imaginar. Não escutei da imprensa. Escutei do meu avô Luiz, um espanhol. Escutei do meu tio Ludovico, um alemão, que me contavam as histórias do futebol brasileiro. E elas são muito interessantes. E é por isso que eu vou explicar aqui da minha maneira, e é uma homenagem também às pessoas que me fizeram ser palmeirense. Acreditem, tudo começa com meu avô Luiz, um espanhol e corintiano. Ele era um corintiano de gorrinho do Corinthians. Camisa do Corinthians não era branca naquela época, era branca com faixas pretas. E todos os netos do meu avô eram corintianos. Os meus primos, por parte de avô materno, né? São mais velhos do que eu, não muito, mas são mais velhos. Todos eram corintianos, todos tinham a camisa do Corinthians. Então, quando minha mãe e meu pai me levavam na Penha, né, onde meus avós moravam, para visitá-los, os meus primos estavam jogando bola, futebol lá, né? Os berengués vão escutar isso aí, eles vão lembrar. Eles estavam jogando bola na rua com a camisa do Corinthians. E meu avô lá com o gorrinho do Corinthians, com a camisa do Corinthians, na rua muitas vezes, fumando pra caramba, trepado em telhado. Ele era um eletricista. E ele me chamava no canto e falava: Marcos, que esse é meu nome, né? Marcos, mas todo mundo me conhece como Castilho. Tu vai ser neto diferente. Senta aqui que eu vou contar a história pra você. Tu vai ser palestra, tu vai torcer pro Palmeiras. Mas eu não tinha noção. Por que um corintiano espanhol, sendo neto dele, queria que eu fosse o contrário? Que era para ver discussão, que era para ter o reverse. E ele me contava da rivalidade de Palmeiras e Corinthians. E me contava também, Palmeiras era o único clube que conseguia barrar o Santos de Pelé. E eu já ouvia falar do Pelé. Pelé era o maior jogador de futebol do planeta. Mas palavras dele, né? Não era bem assim, mas só o Palmeiras tirava os títulos do Santos. Só o Palmeiras complicava a vida do Corinthians. O Corinthians passou aí de 54 a 77 sem ganhar nada. E o Palmeiras por várias vezes tirou títulos do Corinthians, quer numa decisão ou quer em semifinais de campeonatos. Então ele contou essas histórias e ele enalteceu muito o Palmeiras. Esta parte do meu avô mexeu muito comigo. Então eu era menininho, jogava bola. E na escola, né, falava que eu era palmeirense e tudo, mas eu não tinha aquela convicção. Convicção essa que este meu padrinho de batismo, meu tio Ludovico, um alemão, veio a me dar. Pois ele tinha toda a história do Palmeiras, vivia o Palmeiras, e é isso que eu conto a partir de agora a vocês. Esse meu tio Ludovico se aposentou muito cedo e ele trabalhava até então na Distribuidoras Antártica. Ele era até gerente de degustação das bebidas Antártica, da cervejaria. E um dos locais que a Antártica tinha de sua distribuição era no estádio Palestra Itália, na parte de baixo, né? E depois que ele se acidentou, ele ficava muito no quarto de cima, né? No quarto onde vivia na Pompeia. Eu era pequeno, eu ia visitá-lo, né? Comecei a assistir jogos na televisão preta e branca ao lado dele, né? E muitas vezes eu estava ali perto dele quando eu escutava alguém gritar o nome dele: Luli! Luli! Que ele era assim que ele era conhecido.
Era o Oberdan, goleiro do Palmeiras, andando a pé. Era o Emerson Leão, Roberto o Carabina, que foi um zagueiraço dos anos 40, passava e cumprimentava. Dudu, volante, passava e cumprimentava ele. Luiz Pereira, certa vez eu estava lá, né? E da janela eu vi aquele negão conversando com meu tio. Puxa vida, meu tio conversa com um jogador de futebol. Eu acho que eu vou ser palmeirense. Puxa vida. E isto foi acontecendo. Por quê? Se do lado, né, da família do meu pai, né, eu tinha o meu tio que era palmeirense, fanático, alucinado, e conversava com jogadores do Palmeiras, do outro lado, meu avô corintiano dizia para mim ser palmeirense. Então eu realmente passei a adorar, amar o Palmeiras desde pequeno. E vivi muito futebol, né? Vivi muito futebol. Desde cedo, desde muito moleque, comecei em estádio de futebol. E eu devo a essas pessoas a oportunidade. E o palco começou no estádio Palestra Itália. Minha avó Helena foi a primeira pessoa a pegar os netos e levar para um estádio de futebol. E eu nunca mais esqueci o primeiro jogo de futebol que eu fui. E eu fui buscar aqui no YouTube, fui buscar esse jogo e foi este aqui. Leivinha. A chance é boa. Olha aí. E parece Maltoni que ela tocou na zaga. Eu não sei se você teve a impressão. Foi exatamente por isso que ela entrou. E talvez você que assistiu agora, viu Palmeiras e Guarani 1-0 em 75, gol do Ney. O Palmeiras todo de branco jogando em casa. Era assim que era o futebol. O clube mandante recepcionava, ou tinha que recepcionar tão bem a equipe visitante, que ele jogava com o seu segundo uniforme. Então ele possibilitava ao clube visitante trazer o seu uniforme principal. Isso é uma coisa muito bacana. Mas quando a gente chegou no estádio, o Palmeiras entrou de branco, eu falei, puxa vida, não sabia que o Palmeiras tinha um uniforme branco. E eu gostei também, achei legal. E minha avó me levou também no segundo jogo de futebol. Era para ser Palmeiras e Ferroviária. Mas o jogo foi adiado por chuvas e acreditem, no dia seguinte tinha um clássico no Parque Antártica. São Paulo e Corinthians. E os ingressos poderiam ser trocados. Bom, eram jovens. Vamos ver, meninos, vamos ver. E esse segundo jogo eu fui resgatar também. Vou mostrar. Atrapalhou o Celinho. Serginho também não consegue dar sequência. Muricy na sobra. São Paulo. Primeiro gol. Muricy. Lançado Vaguinho. Atenção. Corinthians empata o jogo. Importante para a drenagem do Parque Antártica mais uma vez. Elinho partiu. Corinthians. Segundo gol no Parque Antártica. Qualquer falta aqui é perigosa com o campo nessas condições. Rocha para bater. Tocou no terreno. São Paulo empata o jogo. Eu acabei de... Tomou distância Cláudio. Partiu autorizado. Atenção. Corinthians. Terceiro gol no Parque Antártica. Talvez foi o teste mais importante, porque eu estava no Parque Antártica com a minha avó, com meu primo, numa chuva absurdo que choveu. Aquela senhora já de sua certa idade, com mais de 60 anos, subindo as arquibancadas do Parque Antártica, eram absurdos, não sei como é que faziam, mas era assim, né? Hoje mudou, né? Mas era extremamente alto. Pois aquela senhora, minha avó, eu, meu primo, subimos aquilo ali, uma chuva absurda, e assistimos esse jogo aí, São Paulo 2, Corinthians 3. E eu não esqueço, porque foi um teste muito importante, porque tinham duas torcidas fortes. A torcida do Corinthians era bem maior e também tinha a torcida do São Paulo jogando no estádio do Palmeiras. Era algo muito diferenciado. Então eu tive aquela situação. Mas aí eu lembrava do meu avô, lembrava do meu tio, contando as histórias do futebol brasileiro e do Palmeiras. Poxa, o Palmeiras barrava o Santos. O Palmeiras tirava os títulos possíveis do Corinthians. E o Palmeiras e São Paulo tinha uma rivalidade meia chata. É o Palmeiras que realmente mexia no meu coração.
Mas quem passou a me levar numa grande parte dos jogos que eu vi enquanto menino foi meu pai Castilho, meu saudoso e amado pai, com um detalhe muito importante. Meu pai detestava futebol, acreditem, detestava. Eu tinha até receio, né, de ir em jogo de futebol e pedir pro meu pai, então eu pedia pra minha mãe. Aí quando meu pai chegava, cansado do trabalho, esgotado do trabalho, ele ia ao meu encontro e falava: tem jogo lá embaixo? Eu falei: tem, pai. Dá 2 minutos, tomar um café, fumar um cigarro e te levo. E eu ia feliz da vida. Assistia os jogos, vibrava, olhava pro meu pai fumando pro lado. Anos mais tarde, muitos anos mais tarde, no falecimento do meu pai, eu vim me tocar. Precisava amar muito aquele filho para levar um jogo de futebol onde ele não gostava nem um pouco. Tanto é que, acreditem, muitas vezes, uma vez o Palmeiras perdeu para o Marília de 2-0. Quando acabou o jogo, ele perguntou para mim: quanto foi o jogo? Mas meu pai me levava. Ele nunca disse não para mim. E isto eu não posso esquecer. E foi com meu pai, pela primeira vez, eu vi o meu time ser campeão em campo. E aí quando acabou o jogo, meu pai me abraçou e disse: seu time é campeão, você escolheu bem. Então essas 4 figuras muito importantes da minha vida, meu avô corintiano, Luiz, que Deus o tenha, me incentivou a ser palmeirense. Meu tio Ludovico, que Deus o tenha, me incentivou a ser palmeirense. Minha avó Helena, que me levou pela primeira vez nos estádios, me incentivou a ser palmeirense. Meu pai, falecido pai, que Deus o tenha, não gostava, mas queria ver o filho feliz. Eu lembrei agora, também não podia deixar de contar, também por 2 oportunidades, meu pai, minha avó, minha tia, meus primos e minha irmã, fomos ao Morumbi 2 vezes, Palmeiras e Corinthians, ambas com torcida mista, o que era muito gostoso. Numa, o Palmeiras ganhou e eu pulei no meio de um monte de corintiano e tomei muito amendoim na cabeça, mas não passou disso. Noutra, eu tive que engolir seco, porque o Palmeiras perdeu e eu não podia me manifestar. Coisas que o futebol hoje em dia não tem mais. Explicar o que é ser palmeirense a quem não é palmeirense é completamente impossível. E explicar o que é ser palmeirense a um palmeirense é absolutamente desnecessário. Bom, desde pequeno meus filhos, eu colocava a camisa do Palmeiras, né? Vou mostrar as imagens. Colocava a camisa do Palmeiras nos meus filhos, nos meus sobrinhos, levei em jogo de futebol muitas e muitas vezes, entravam em campo, coisa que eu nunca consegui enquanto garoto, entrar dentro do campo. Meus filhos, meus sobrinhos, minha neta conseguiu, graças a Deus, eu fico muito emocionado com isso. E eu sempre passei para todos eles que tem um sentimento aqui dentro, tem um amor muito grande. E eles também têm, cada um do seu jeito, né? Dentro do seu sofrimento, dentro da sua alegria. Eu sou um pouco mais exaltado, eu passo mal, choro mesmo. E acho que mostrei isso para eles. E fico muito feliz em que eles tenham seguido o mesmo caminho, né? Mas eu nunca disse que o Palmeiras é melhor do que o A, do que o B, do que o C. Para mim faz parte da minha vida desde menino, desde os meus radinhos de pilha, das minhas imaginações de futebol de botão, e que olhava o campo de futebol, via os videotapes, não tinha um jogo ao vivo. Então tudo isso eu fui passando. Ensinei aos meus filhos, acreditem, todos os hinos dos grandes clubes eles sabem, minha neta também sabe, meus sobrinhos também sabem. Eu fui ensinando, porque futebol está dentro do coração. E o Palmeiras
é a maior consequência disso. Agradecer ídolos como Edmundo, o animal, e Evair, muito bom. Torcida que canta e vibra. Vamos, Palmeiras! Um sofrimento intenso, mas por amor. O microfone também me procurou. É o que o jogador sentiu na pele, que ou ele sai dessa situação ou ele tá ferrado. Madrugamos para recepcionar os jogadores do Palmeiras. O Japão sem o título tão sonhado não foi por falta de esforço. A gente tentou fazer alguma coisinha que pudesse, no mínimo, consolá-los, né? A gente tá aqui junto. A emoção de ver minha neta entrar em campo com o time do Palmeiras é algo que jamais esquecerei. Criança, vi o Palmeiras ser campeão muitas vezes, mas já na minha adolescência eu vi o Palmeiras ser chacota. Nossa senhora, passar vergonha mesmo. Já nos anos 90 o clube se reergueu, virou uma potência, chegamos aí até o vice-campeonato mundial, e depois no começo dos anos 2000 até 2014, nossa, nós perdemos muito também, viramos chacota. E você conseguir, mesmo assim, com os dois lados, trazer a tua família para torcer para algo que pulsa no teu coração, só quem é palmeirense sabe. E fica aqui o meu legado, né? O meu legado de um amor por um clube. E eu quero saber de você que está aí do outro lado. O que tem para contar? Qual é o seu legado? Qual é a tua história? Não precisa ser o Palmeiras. Por que você torce para outro time? Por que você influenciou ou não influenciou a tua família? Acho que é legal deixar nas memórias da gente fatos que vivemos. E o futebol, para quem ama o futebol, para quem gosta do futebol, é legal, é bacana, tem toda essa história, né? É isso, gente. Canal do Castilho Futebol, hoje falei um pouco de mim, da minha história, do amor pelo Palmeiras. Aguardo a tua.